Olá, chicos del sexto ano, tudo bem com vocês? Eu vou falar em português para vocês entenderem melhor, tá? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho de atividades. Vamos responder algumas atividades que eu vou propor agora para vocês. No livro, na página 105, tem um crucigrama, onde vocês vão ler as apresentações que ele dá e vai escrever no crucigrama o nome de cada país que fala espanhol, certo? Referente a cada apresentação que ele dá. Então, você só vai escrever o nome do país. Na questão 3, da página 106, você vai escrever as capitais destes países que você escreveu os nomes na questão anterior, somente as capitais. Na questão 7, da página 107, tem algumas bandeiras aí de alguns países. Então, você vai observar e vai marcar com um X somente na bandeira que tem como língua oficial o espanhol. Então, a bandeira do país que fala espanhol, você vai marcar com o X, tá? Na questão 9 da página 108, tem um texto onde você vai fazer a leitura do texto e vai responder as questões em espanhol, certo? É um texto fácil, é um texto muito interessante, muito legal. Você faz a leitura do texto e responde as questões de acordo com o que está pedindo, tá bom? Em espanhol, lembrando, certo? Eu vou fazer agora a leitura do texto, depois você vai fazer a leitura novamente e vai responder, tá bom? El español es la asignatura favorita de 548 millones de personas. El español es uno de los idiomas más populares del mundo. Suma aproximadamente 550 millones entre los que lo tienen como lengua materna y los que lo estudian. El español es una de las lecciones más demandadas por los jóvenes en las aulas de los 5 continentes. Casi 20 millones de alumnos lo estudiam como língua estrangeira em regiões tão variadas como Senegal, Vietnã, Rússia, Japão, Suécia, China, Brasil, Países Bajos e Estados Unidos. Os últimos indicadores demonstram que a demanda da língua ha crescido em los últimos anos. Por exemplo, Brasil, segundo estimações de seu governo, contará com uns 30 milhões de pessoas que hablarão espanhol como segunda língua em tão solo uma década. E Estados Unidos, o idioma se ha convertido para milhares de estudantes universitários em um requisito indispensável para encontrar trabalho. Dentro de 3 ou 4 gerações, se estima que 10% da população mundial se entenderá em espanhol. Então, é um texto, né, que fala da importância do espanhol. Então, mais de 500 milhões de pessoas pelo mundo falam espanhol. Não só dos países que têm como língua oficial o espanhol, né? Não só as pessoas que têm como língua materna, mas também outras pessoas de outros países que procuram o espanhol como uma forma de trabalho, né? Que você hoje, se tiver uma segunda língua para uma vaga de emprego, né, é um diferencial para você conseguir essa vaga. São pessoas que viajam para outros países. Nós somos vizinhos de países que falam espanhol. Então, se eu não tenho um conhecimento, né, como é que eu vou me expressar neste país? Como eu vou andar neste país? Como eu vou comer alguma coisa neste país se eu não conheço, né? Se eu não sei falar nada? Então, as pessoas estão procurando ter um conhecimento no espanhol por conta disso, certo? Então, aqui no Brasil, né, é uma segunda língua também que as pessoas estão procurando falar, se expressar por conta de um emprego, porque quer conhecer outros países, ou a gente recebe muito pessoas de outros países, né, que falam espanhol, da Espanha, da Argentina, vem muito aqui. Então, se a gente não tem, né, um conhecimento, como vamos dar informações para estas pessoas? Então, o espanhol, ele vem crescendo muito, como eu disse só a vocês, né, são mais de 20 países que falam espanhol. Então, a gente tem que ter um certo conhecimento, tá? Então, vocês vão ler novamente, como eu disse, e vão responder as questões. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer a tradução desse texto no caderno, tá? Vão traduzir para o português. Lembrando que, quando a gente faz uma tradução, a gente tem que tomar um certo cuidado. Existem palavras, né, no espanhol e português. Para o português, espanhol é muito parecido. Eu fiz sozinho. Sim, tudo bem. Só que existem palavras no espanhol que parecem realmente com o português na escrita, mas que quando a gente vai ver o significado é totalmente diferente.
E isso faz com que o texto fique confuso, não tenha uma concordância. Então, a gente tem que tomar cuidado. No título do texto, né, quando eu li para vocês, tem aí a palavra assinatura. Lembra que eu disse a vocês que a assinatura é disciplina, é matéria, né? É aquela matéria que a gente estuda na escola, português, espanhol, matemática. E a assinatura, né? Você escrever seu nome em um papel é chamado de firma. Então, isso é chamado de falsos cognatos, falsos amigos. São palavras que são escritas iguais, realmente, tanto em português quanto em espanhol, mas que têm um significado completamente diferente e faz todo o texto, né, ou uma frase ficar completamente confusa. Então você tem que tomar cuidado com isso, certo? Procura o dicionário, faz sempre com o dicionário, tem os dicionários online, o Reverso, que eu falo sempre para vocês, o Linguê, que são muito bons, tanto para traduzir uma palavra, quanto para traduzir uma frase, eles são ótimos. Tem o site, o Word Reference, que é também muito bom para traduzir textos. Então procura sempre esse material de apoio, certo, gente? Porque qualquer dúvida, vai lá e pesquisa direitinho, para você não deixar o texto confuso, não deixar o texto, né, de uma forma sem concordância, tá? A gente tomar muito cuidado com isso. Então, leia direitinho, traduza, pesquise a palavra, certo? Procure direitinho e faça a sua tradução no caderno, tá bom? Quando voltarmos, a gente vai fazer essa correção, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e se cuidem.